TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. De volta com o Agro em Destaque, aqui com o jovem empresário, o Doni, da Grantec. Doni, à medida que foram evoluindo as variedades, o aumento da área plantada, era preciso que as máquinas agrícolas também se modernizassem e acompanhassem esse desenvolvimento. Houve muita pesquisa no setor e muito investimento? Ainda tem até hoje. A pesquisa, César, ela é constante. Por exemplo, nós já estamos ideando a máquina que vai lançar daqui 5 a 6 anos. Então, veio o seu processo, veio crescendo máquina, entrou um processo evolutivo muito interessante lá por 2010, 11, foi a entrada da plataforma Draper, que saindo não, até hoje compra Caracol, mas muito pouco, onde a plataforma que vai na frente da colhedeira de Caracol inteiro, ela foi dando lugar para Draper, que a gente fala que é a plataforma de esteira de borracha. Então isso, o que aconteceu? O cara reduziu a perda absurdamente ali na plataforma antes de a própria máquina engolir. O cara consegue entrar antes na lavoura e o cara consegue sair depois. Então a otimização do tempo dele, do período de colheita dentro da lavoura, melhorou absurdamente quando entrou a Draper. Então foi um processo produtivo. A primeira Draper foi importada, canadense, e aí forçou as outras marcas, as outras indústrias de máquinas a fazerem as suas. Todo mundo tinha no forno. Essa canadense entrou, botou através da GTS do Brasil, trouxe ela para o Brasil em 2010. Aí as marcas de colheitadeira todo mundo teve que trazer para não ficar para trás. Tiveram que assar meio rapidão no forno para sair. Então, pesquisa é constante. E aí hoje tem máquina com telemetria. Então, hoje está muito avançada a tecnologia. Bom, duas coisas aí. O operador dessas máquinas tem que ser qualificado. César, ele tem que ter força de vontade. Hoje é muito fácil ele aprender, ele tem que querer aprender. Hoje eu tenho um produtor que fala, não, eu não vou comprar essa máquina porque tem muita tecnologia, eu prefiro arrumar com um aramezinho e com uma solda ali. Mas é 2 pontos de vista. Da mesmo tempo que você acha difícil, para você ter um diagnóstico é muito mais fácil. Eu vou lá, sento, boto o computador e eu sei onde está a falha. Um exemplo, se vier a acontecer. O operador também. Eu tenho máquina hoje que o operador só abre o tubo de descarga e faz a volta da colhedeira. Ele não faz mais nada. Ele não precisa reduzir. Por exemplo, se tem uma mancha aí de amargoso que ficou por um acaso aí que o herbicida não controlou. A própria máquina reduz, faz a contagem, umidade e acelera quando ela termina essa mancha. Ela faz tudo sozinho. O cara não precisa botar nem a mão no mancho hoje. O cara só aciona o tubo. Mas ele tem que saber apertar o botão. Ele tem que saber apertar o botão. Mas é tudo intuitivo. Você faz uma pré-regulagem hoje, a nossa equipe, por exemplo, faz a pré-regulagem hoje, deixa 4 tópicos na tela dele. Quer performance? Bota o botão. Quer colher semente? Bata o botão. É tudo muito rápido e muito simples. Lá no passado, você, quando começou a introduzir máquinas, né, sair da enxada para o trator, era uma dificuldade para arrumar um tratorista. Quando arrumava, o cara bebia umas cachaças, largava o seu trator lá. Era uma luta. Eu imagino hoje, com tanta tecnologia, vocês têm que ter também uma pessoa de muita responsabilidade, porque o produtor fica na mão. Fica na mão, e se ele não tiver resiliência com o nosso pessoal para ensinar isso aí, para bater, para ensinar, ele não vai para frente, não vai conseguir. E ele tem que ser um operador dela também. E naturalmente o produtor tem que ser operador. Não tem como não ser operador, porque 99% são. Aí traz aquela malandragem pro cara novo, pro operador, por exemplo. Se fizer esse barulho é assim. Você bater aqui embaixo, sentindo teus pés, rotor batendo. Aí você segura. Esse barulho você vai sentir que o rotor vai embuchar, você já reduz. Por exemplo, se não for uma máquina automática. Automática não vai fazer isso, você faz sozinho. Mas hoje metade não é automática. Então, é uma dificuldade, mas o pessoal hoje tá indo muito para a molecada, né? Só que a molecada não tem muito compromisso hoje, infelizmente. Então, mas a molecada é o que domina a tecnologia, botou piloto, bateu o automation, regulou aqui, eles são mais rápidos, sabe? Mas... E a remuneração desse pessoal é boa? É boa. Eu conheço produtor que paga 7, 8 mil reais
por 30 dias para o cara fazer uma colheita para esse operador. Então, talvez é um nível um pouco mais alto, para um cara já experiente, mas qualquer cara que tiver vontade e não for ruim vai ganhar 4, 5 mil. Você imagina, as fazendas estão fora do nosso centro aqui, estão em cidades menores. Você imagina um cara que era boiadeiro, mexia com vaca até esses dias, mal e mal ganhava um salário mínimo, trabalhando numa colhedeira, com ar-condicionado, piloto automático, ganhando 4, 5 mil. O cara só precisa ser resiliente e ter força de vontade. E vai organizar a vida dele direitinho. Agora, uma pergunta que eu sei que o povo da cidade, hoje a agricultura nossa, a pecuária, ela tem muitos simpatizantes na zona urbana. O pessoal admira o trabalho que é feito, a forma com que eles têm aumentado a produtividade, gerado os empregos no campo, as oportunidades. As cidades têm crescido em função desse movimento e às vezes ficam perguntando, bom, será que para mim colher soja eu tenho que ter uma colheitadeira, para mim colher milho tem que ser outra, para colher arroz tem que ser outra, ou a mesma colheitadeira faz tudo isso? A mesma colheitadeira faz tudo isso. Hoje a Case, que é uma das líderes no mundo em colheita, que é a marca que nós temos, hoje eu tenho a possibilidade de colher o arroz, depois eu vou comprar uma máquina arrozeira, porque é uma máquina diferente, tem que ter um tratamento especial, porque o grão do arroz é uma lixa, ele come mesmo, ele desgasta a parte interna da máquina, que é um absurdo. Então eu tenho uma máquina arrozeira, com kit para soja e com kit para milho. Muda a boca da colheitadeira. Quando eu vou para milho, eu mudo a plataforma. Para colher arroz e para colher soja é a mesma plataforma, eu não preciso alterar a plataforma. Quando eu parto para milho, aí sim eu preciso mudar a plataforma. Ou a boca, que nem o povo fala aqui. Aí eu tenho que... Mas com o mesmo corpo da máquina, que é a versão mais cara, eu consigo colher tudo. Eu só preciso comprar uma plataforma de milho e eu fico com uma de soja, uma de cereais, vamos falar assim, para colher grãos finos, igual arroz e daí vão para a leguminosa, que é soja. Eu só preciso de mais uma plataforma de milho, eu faço tudo com a mesma máquina. Doni, nosso programa, o Agro em Destaque, foi até a cidade da Lagoa da Confusão, ali no Vale do Formoso do Araguaia, grande produtor de arroz do país. Né? O Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. E eu fui acompanhar uma colheita lá. Eu achei interessante. Como lá é irrigação por inundação, então o solo fica muito molhado. Com certeza. Né? E o risco da máquina atolar é grande. Então lá eu vi uma coisa diferente. As máquinas, as colheitadeiras de pneu, eles chamam filipado, né? Que é aqui nós chamamos duplagem. Com 2 pneus, coloca um pneu a mais. Isso, a filipagem é quando é sempre com 2 pneus, né? Tem opção de gente na lagoa botando 3 pneus, mas danifica muito a máquina, cubo, roda. Mas hoje o Felipe, que nem todo mundo faz, já é tradição. Eu quase 100% das máquinas nossas hoje vem filipado. Eu já tenho 2 que veio esse ano, de todas as máquinas que vendeu 2 que não são filipadas. Ah, então não é uma opção. Por exemplo, para colher soja eu for com um pneu só. Para colher arroz eu coloco, tem tudo sempre com 2. Não, hoje está vindo o pneu da frente, né? Tudo é duplado na frente. Então são 4 pneus na frente, a traseira é sempre simples. O que tem opção hoje, César, que está virando cada vez mais normal aqui dentro do estado do Tocantins, e na própria Lagoa está virando muito também, a questão de chuva dentro do Tocantins é botar esteira de borracha. E aí sai os pneus e as rodas e vem uma esteira de borracha. Vamos contextualizar assim, parecido com um trator esteira. Claro que não no mesmo formato, porque a máquina é mais alta e tudo, e em vez de ser esteira de ferro, entra a de borracha. Então tem muito produtor de soja hoje, com áreas alagadas, na beira do brejo, que usa esteira de borracha para não apodrecer a soja para poder entrar, senão vai atolar. Não, inclusive nós conseguimos ver isso lá na Lagoa, a colheita de arroz com essa esteira de borracha. Então eu mostrei os 2 tipos de máquina. No nosso próximo programa, o Agro em Destaque, você, nosso telespectador, vai acompanhar isso aí. Doni, um assunto que talvez a indústria, que está se modernizando tanto, não queira discutir. Mas a agricultura familiar, ela é muito importante para o Brasil. Com certeza. Talvez porque gere mais empregos, porque dá oportunidade àqueles que não tiveram uma escolaridade boa, que vive
de condições de mais dificuldades, em áreas menores, com menor renda. Mas, enfim, essa agricultura familiar é a agricultura de abastecimento, né? É o que coloca a comida na mesa, e a outra agricultura que nós estamos falando é das commodities e tudo mais. Eles reclamam muito, e eu ouço muito isso quando eu ando pelo campo, de que as indústrias estão modernizando muito, cada vez fazendo máquinas maiores, mais tecnológicas e mais caras. E que dificilmente um agricultor familiar um dia vai ter uma oportunidade de ter uma máquina dessa. E se tiver, não sabe nem operar. Então, clama para que a indústria também faça alguns equipamentos para a agricultura familiar, um trator menor, uma coisa menor, para que eles possam ter acesso. E eu já mostrei aqui no Agro em Destaque, pessoas em assentamentos no estado, gradeando terra com tração animal ainda. Arado. Parece brincadeira, mas no Tocantins ainda tem isso. Eu digo assim, é a nossa agricultura familiar no século XIX. Com tantos tratores que o Estado, a União sempre manda aqui, enche a Praça do Girassol de trator, esse trator não chega no pequeno. Então o pequeno tem clamado. A indústria pensa nisso também, em atender esse mercado? Tem alguém no Brasil trabalhando para a agricultura familiar? Especificadamente, assim, César, não tem. Mas tem várias empresas olhando para isso. Tem vindo cada vez tratores menores para o Brasil. E eles têm trabalhado aí na linha de 60 cavalos ou 75 cavalos, que é considerado um trator... É considerado um trator de pátio para o agricultor, mas a gente sabe que na agricultura familiar seria o trator ideal até 75 cavalos. Eu acho que aí cabe... Não é nem questão de fazer para a agricultura, tem muito implemento que já cabe para a agricultura familiar. Eu acho que aí o governo tem que trabalhar numa política de crédito para esse agricultor. Porque se ele tiver uma máquina muito pequena, também ele não vai ter rendimento. Vamos falar de um trator, uma gradezinha pequena, um tratorzinho de 75 cavalos, um esparramador lobular, aquele de jogar fertilizante. Eu acho que nós temos que trabalhar ali, porque eu não vejo, na minha cabeça particular, não vejo reduzindo o tamanho, independente se a área do cara for 1 hectare. E não vai ter rendimento na minha cabeça. Eu acho que sim, nós temos que criar uma política de crédito e de viabilidade para esse produtor. Porque, que nem se falou, ele é um dos mais importantes para todo mundo. É o cara que bota ali, quem compra na feirinha ali no 304, é eles que alimentam aquilo ali. É o agricultor familiar que bota a hortaliça, bota a fruta, bota a mandioca ali, e é eles. Então nós dependemos deles. A agricultura de larga escala vai fazer óleo, ração, vai fazer pneu, por exemplo, que soja é um dos componentes que vai no pneu, roupa, que é para algodão, mas esse cara alimenta a nossa mesa. O produtor o produtor de larga escala não coloca um pé de couve lá para nós almoçar, a não ser o arroz e o feijão, que é de larga escala. Mas voltando ao termo, César, eu acho que nós desenhar uma política específica vai ajudar bastante. Eu sempre entendi, e eu já usei muitos cargos públicos, já ocupei muitos cargos públicos, e nisso eu fui aprendendo. Eu acho que o governo existe ele para legislar e para direcionar, fazer uma política pública para direcionar o que ele precisa naquele momento. Eu acho que até as instituições financeiras, elas precisam saber o que o governo quer, para elas saberem quais são as linhas de crédito que elas vão abrir. Eu acho que falta essa comunicação. Essa comunicação falta muito. Mas é importante ouvir de uma grande concessionária de máquinas de altíssimo nível tecnológico, saber que também pensa na agricultura familiar. Para você ter uma ideia, te dar um número aqui, 55% das vendas no estado são tratores com abaixo de 80 cavalos. Ou seja, vende-se mais trator pequeno do que acima de 80. Aí, a gente considera um trator médio de 200 cavalos acima, e 180, 200 acima. Mas tem 55% compra de 80 a 90 cavalos. Para você ter uma ideia, que já é considerado no meio um trator pequeno. Então esse mercado é forte, esse mercado tem muita gente que aproveita ele. E aí cabe no agricultura, no pequeno produtor e no familiar também. Tá bom. Diz que um minuto debaixo d'água é muito tempo para a gente ficar.
Mas na televisão, 1 minuto passa ligeiro. Passa ligeiro. Nós vamos ter que parar mais um pouquinho, Doni. Vamos Bora. para um outro intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.